a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Está no ar mais um episódio do podcast NBA das Minas. Eu sou a Drica Evarini e serei sua host para hoje. Lembrando que esse podcast está disponível na Aurelo, no Spotify, iTunes, Castbox e demais agregadores. Só nos seguir nessas plataformas que vocês não vão perder nenhuma novidade aqui do NBA das Minas. E vamos aí aos recadinhos paroquiais. Vocês podem nos acompanhar também lá no Twitter, @NBA das Minas, no Instagram, @NBA das Minas pode, e também lá no TikTok, NBA das Minas, tudo minúsculo. Por lá, em todas as redes, vocês terão aí várias atualizações e conteúdos sobre basquete produzidos pela nossa equipe. Vamos aos cupons de desconto, que eu sei que todo mundo gosta, ainda mais nessa época aí de fim de ano, de Natal, presente, amigo secreto para todo mundo, para a família, então aproveitem. Lá na Monza Imports, vocês podem adquirir aí uma jersey para você ou para alguém que vocês já queiram presentear, ou aquela jersey para se auto-presentear. Tem cupom de desconto do NBA das Minas, só entrar em contato lá com o pessoal da Monza Imports. Na Odyssey, nossa parceiraça, também tem cupom de desconto NBA das Minas, tudo maiúsculo. Vocês podem comprar aí várias camisetas de basquete, a nossa linha exclusiva e também várias outras aí para presentear e se presentear. Vocês podem ser os nossos colaboradores na Aurelo, ou seja, vocês podem nos presentear também. Só acessar a Aurelo com 2ls.cc/NBA das Minas e escolher um dos planos lá com conteúdos exclusivos que são direcionados aí para quem é nosso apoiador. Tem podcast exclusivo, séries exclusivas, tem dica de apostas exclusivas, tem grupos no Telegram, então é só dar uma olhadinha lá na aurelo.cc/NBA das Minas, tem vários valores aí que vocês podem contribuir. Aposta, você gosta de apostar, é na KTO. Copa do Mundo tem final, vocês podem apostar também aí no futebol, né? Tem grande finalíssima aí, Argentina e França, e também, é óbvio, na nossa temporada aí da NBA, que tá no começo, mas já tá pegando fogo. É só acessar kto.com, no primeiro, faz lá o seu cadastro, no primeiro depósito você ganha 20% de bônus em cima do valor do primeiro depósito, só utilizar a NBA das Minas, que é o cupom tudo em maiúsculo. E para fechar, vocês também podem aí comprar várias coisas com desconto lá na Centauro. É só acessar as nossas redes sociais, porque lá tem cupom de desconto e várias dicas também para vocês comprarem aí produtinhos de basquete e também de outros esportes, porque a Centauro tem muita coisa legal. E eu estou aqui com ela, minha fiel escudeira. Boa tarde, Agatha. Tudo bem com você? Boa tarde, Drica. Mais um dia, né? Que estamos aqui, mais um tema. A gente tem falado só de coisa boa ultimamente, né? O que é uma mudança de pauta drástica do podcast NBA das Minas, porque a gente gosta de criticar. Mas, haja visto, Drica, o final do ano, né? As comemorações, as festas, a gente tá nessa toada alto astral, então hoje o papo é só felicidade. A gente tá numa vibe de exaltar, né? Exaltar líderes, exaltar MVPs, exaltar. Vamos aproveitar esse final de ano aí num clima bom, né? Pra exaltar, daí a gente volta com a nossa personalidade real, oficial, na próxima temporada, que é de criticar. Mas quando a coisa é boa, a gente também gosta de falar bem. Mas, Agatha, antes de a gente entrar no nosso tema, eu lembro que no último podcast, ou no antepenúltimo, já nem me lembro mais, porque a minha memória, né, já foi com Deus há muito tempo, principalmente falando do dia 15 de dezembro de 2022, que foi bastante caótico. A gente falou sobre Copa do Mundo, né, querida? Eu fui levemente zoada, né, porque a minha Argentina perdeu na estreia. Eu não vou zoar ninguém, porque não é do meu feitio, você me conhece há alguns anos. Mas eu queria te perguntar, na verdade, palpite, né? Agora que tá na final, né? Como é que você viu aí essa Copa do Mundo? Que a gente teve muitas
eu não gosto de chamar de surpresas, né? Porque muita gente não conhece o futebol no mundo inteiro e acha que é zebra, que é surpresa, não é, né? Tem que parar com essa arrogância. Mas a gente teve muitas gratas aí atuações, né, nessa Copa do Mundo. Marrocos é um exemplo disso, né? Chegou à semifinal, aí vai disputar o terceiro lugar com a Croácia. Queria te perguntar o que você achou aí dessa Copa do Mundo e se você tivesse que apostar aí na campeã, na tricampeã, né? Porque são duas bicampeãs aí disputando o tri no domingo. Em quem você colocaria seu dinheiro lá na KTO? Eu acho que a probabilidade hoje, ela repousa maior no colo da França, né? Atual campeã mundial, tem o Mbappé, mas meu coração, Drica, meu coração que é justo acima de tudo, apesar dos sentimentos patriotas, né, que eu carrego comigo, que é ver o maior do mundo, né, ser campeão mundial, ter uma Copa do Mundo. Fala de novo. Então, assim, meu coração está com o Lionel Messi. Infelizmente, o Lionel Messi é argentino, né? Podia ter nascido um pouquinho mais pro lado, né, Drica? Podia ser brasileiro, mas não é, mas merece. Se tem uma pessoa nesse mundo que merece uma Copa do Mundo, é este homem. Então, apesar das probabilidades irem de certa forma contra, né? Não acho que seja um confronto em que tenha um grande favorito, de fato, uma coisa assim, astronômica, né? Quando você olha e você fala, a França vai ganhar. Não acho que seja isso. Acho que a França vem embalada por já ser a campeã, por ter esses jogadores, né? Por ter perdido muita gente do elenco e conseguido chegar na final, né? Perdeu 6 dos 11 titulares e tá aí. O que é assustador, né? Exatamente. Como se nada tivesse acontecido, chega muito forte com moral. Mas a Argentina também chega e chega com uma pitada a mais, né? Que é todo esse esforço que os jogadores estão fazendo para que o Messi finalmente vença, né? Tá todo mundo jogando pelo Messi. Primeira vez, né? Pois é. Então é bem bacana poder ver, poder acompanhar e espero que Messi levante essa taça, viu, Drica? Eu não vou perguntar de você, porque todo mundo já sabe. Você tem que esperar mesmo, porque a chance da sua amiga aqui ir com Deus no domingo é gigante, né? Quase fui com Deus no jogo contra a Holanda, é bom salientar. Ainda bem que ninguém me vê nessas horas, né? Porque eu sou uma pessoa muito supersticiosa, então assim, eu comecei o jogo contra a Arábia Saudita, eu ainda estava trabalhando, não estava de férias, vi na redação, me fudi, né? E me fudi muito, porque muita gente me zoou. Aí, a partir dali, eu assisti todos os jogos na casa da minha mãe com algumas coisinhas que eu faço. Então, assim, eu sempre faço a mesma coisa. Se deu certo, eu sempre faço. Então, domingo estarei na casa da minha mãe, o que é bom, né? Que se eu passar mal, ela já me socorre. As chances são grandes. E eu acho que isso que tu falou pra mim são alguns pontos. A França dispensa comentários, né? As duas, na verdade, chegaram como algumas das favoritas. E como você disse, né? A França tá aí sem um monte de gente titulares e não baixou o nível, né? Desde o começo jogando muito e se colocando cada vez mais como uma provável, possível e agora confirmada finalista, né? Pelo lado da Argentina, não, né? Acho que aquela primeira derrota deu uma sacudida, justamente, foi até importante, na minha humilde opinião, para fechar mais o grupo. E aí, alguns pontos que eu acho que é interessante dessa Argentina é Lionel Scaloni, né? Um baita técnico que não se exime de mudanças, né? Foi mudando o time conforme ele via que era necessário, não tem ninguém além do Messi que é titular absoluto, o Lautaro não foi bem, tirou, Di Maria já tá 100%, não jogou e talvez não jogue de titular contra a França, a depender qual vai ser o desenho tático dele. Então, assim, acho que isso é muito importante, né? Você saber se adaptar numa Copa do Mundo que é tão rápida e com 7 finais, né? E é o que você falou, é uma coisa que eu acho que é muito importante, pela primeira vez, né, o Messi está na sua 5ª Copa e provavelmente a última ele disse que pelo menos, né, vamos rezar que não. É a primeira vez que a gente tem 10 jogadores jogando para ele e não ele jogando para 10 jogadores, né, ele sempre carregou esse time nas costas, não que não esteja carregando agora, né, a gente tá falando do melhor jogador do mundo. Completamente insano, um ET dentro de campo, mas você percebe a vontade de todo mundo de jogar para ele, né, de dar essa Copa para ele, e eles não hesitam em falar isso em entrevistas, né, então acho que são diferenciais importantes aí para essa Argentina. Vai ser uma grande final, né, assim, independente, né, de quem vai levantar esse tri, e obviamente que eu espero que seja a Argentina, vai ser uma grande final.
sem sombra de dúvidas, para coroar aí uma Copa tão bacana que foi essa. E graças a Deus a gente conseguiu assistir quase tudo, né, Agatha? Mas vamos ao tema de hoje, porque se a gente tá falando de coisa boa, a gente vai falar de coisa boa também, né? Por enquanto, pelo menos. Na semana passada a gente falou, né, sobre o líder do leste, sobre o impressionante início de temporada aí do Boston Celtics, que além de ainda estar na liderança do leste, é o melhor time da NBA até aqui, com vários recordes. Se você não ouviu, volte aí uma casinha e ouça o episódio da semana passada. Hoje é o dia de exaltar o líder do oeste, né, Agatha? Antes da temporada começar, se a gente pensasse nessa altura aqui do campeonato, ninguém ia imaginar que a gente estaria falando desse time. A gente imaginava que a gente estaria falando talvez de um Warriors, de um Clippers, Nuggets, Suns, né? Mas quem comanda as coisas lá do lado oeste, até agora, é o New Orleans Pelicans, com uma campanha de 18 vitórias e 9 derrotas. O time que está sendo comandado aí pelo Zion Williamson, saudável, né? O que é importante a gente salientar, porque era aí o nosso maior desejo para ele, né? Então o Pelicans lidera aí um oeste que tem como vice-líder, inclusive, um Grizzlies comandado pelo Ja Morant. Então as duas primeiras escolhas do draft de 2019 estão deixando aí muitas estrelas para trás e levando os times ao topo. E hoje é dia de falar do Pelicans, que nos últimos dias aí se tornou um verdadeiro carrasco do Phoenix Suns e do CP3, né, Agatha? Pois é, né? O CP3 que depois da postagem do Kanye West tem vivido a maldição na pele, né? A gente fala dessa maldição há muito tempo e é incrível como ela sempre se concretiza, né? Até com ele, né? Que de fato nem se relacionou, só teve o nome envolvido. Essa lenda, né? Vai saber, mas enfim. Nos últimos 30 dias, desde 15 de novembro, foram 14 jogos para o Pelicans, sem contar o da noite, né, desde 15 de dezembro, e a campanha nesse período foi de 11 vitórias e apenas 3 derrotas, com uma sequência de 7 vitórias seguidas, né, até a derrota contra o Utah Jazz. O Pelicans, e há muitos cachorros atrás de mim gritando sim, mas eu não posso fazer nada, porque estou de volta no Brasil, inclusive. Graças a Deus. Mas enfim, o Pelicans é o quinto da liga, né, em pontos por jogo, com 117, e o sétimo em rebotes e assistências por jogo, com 45 e 27, respectivamente. Além disso, a franquia de New Orleans cede, em média, 111 pontos por jogo ao adversário e tem o 12º pace da NBA. É ainda o quinto em offensive rating e o terceiro em defensive rating e net rating, né? O Pelican é o quinto em aproveitamento de field goal com 48%, atrás do Nuggets, Nets, Celtics e Kings. E na linha dos três ocupa a 13ª colocação com 36%. Já no lance livre é o 18º com 78,6%. Além disso, tem uma média de 9 steals por jogo, e o time é o segundo que mais rouba a bola do adversário, atrás apenas do Toronto Raptors. E com um time jovem, né, e consistente, o Pelicans tem aí o Zion Williamson, como a gente disse, saudável e em grande momento, né? É o que a gente sempre esperou, né? Desde lá do draft dele de 2019, já que a gente tinha todo aquele hype, mas infelizmente ele não conseguia se manter saudável, né? É ele que lidera a pontuação do time, né? Carrega aí essa pontuação com 25 de média e em pouco mais de 32 minutos por jogo de média. A minutagem, aliás, mostra que a saúde dele tá em dia, né? Não tem sido aí um problema, ainda bem. Além disso, são 61% de field goal, 31% de 3 pontos e 71,5% nos lances livres, com 7 rebotes e 4 assistências de média. Atrás dele vem o Brandon Ingram, que vem numa sequência aí de 20,8 pontos de média, com 47% de field goal, 47% mais ou menos de 3 pontos, 46,7%, e 87% da linha dos lances livres, além de 5 rebotes e 4,7 assistências por jogo. E para fechar o top 3 aí, né, o Big 3 do Pelicans, CJ McCollum tem 17,3 pontos de média, com 40% de field goal, 32% da linha dos 3 pontos, 79% de lances livres, 5 rebotes e 5,7 assistências. Além aí do Big 3 do Pelicans, né, com o Zion, Brandon Ingram e CJ McCollum, outros 3 jogadores têm mais de 10 pontos de média. São eles: o Herbert Jones com 10,3, o Trey Murphy, terceiro, com 12,4 e o Jonas Valanciunas com 13,2.
E por falar em jogadores, o Zion vem fazendo coisas, né? Na história, ele é apenas o segundo jogador a ter 25 pontos de média e mais de 60% de field goal, né? Além disso, aliás, ele já tinha feito esses números em 2021. Está fazendo agora, e antes dele, apenas o McHale, em 1987, tinha conseguido essa média com esse aproveitamento. Na sequência de 7 vitórias, o Zion teve, em todos os jogos, mais de 23 pontos e 6 rebotes. E em 4 jogos anotou mais 30. Não à toa, entrou no top 10 da corrida pelo prêmio de MVP. E Agatha, a gente tá falando aí, né? Trouxe alguns números, né? Desse Pelicans e desse Big Three do time de New Orleans, né? Venceu os 2 jogos contra o Suns, né? Rolou lá um entreveiro, inclusive, né? Nos jogos. Parece que o CP3 não gosta muito do Pelicans, né? Ele que foi atormentado já pelo Alvarado em outras oportunidades. Não gostaram, né? Da enterrada do Zion no final do jogo. O fato é que o Pelicans assumiu a liderança do Oeste em uma oportunidade que sequer tinha entrado em quadra, né? Que foi quando o Celtics venceu o Suns. E aí o Suns acabou ficando ali com o mesmo número de derrotas. E quando teve esse confronto direto contra o Suns, venceu os 2 jogos, né? Então isso prova essa consistência aí desse Pelicans, né? E a gente já falava na temporada passada, Agatha, a mesma coisa que a gente falou do Grizzlies, falou do Cavs, né? Que são times jovens que já tinham, né, uma boa estrutura, vinham fazendo bons jogos, consistentes, né, com um equilíbrio, e quando a gente fala de equilíbrio, assim, os jogadores tendo realmente uma temporada mais consistente, sem tantos altos e baixos, o que é importante quando a gente está falando de uma temporada aí, de 80 jogos, né, e aí o Zion vem, era sempre aquela dúvida, né, porque na off-season ele se cuida muito, né, treina bastante, mas era sempre aquela dúvida, vai voltar, mas vai se manter saudável, vai estar em forma, e ele vem e está fazendo essa temporada, né. Para você, olhando esses números, olhando essas atuações que a gente já tinha no Pelicans na temporada passada, e agora com esse plus aí desse momento do Zion, né, o CJ McCollum que encaixou de vez, né, depois daquela troca, já estava no Pelicans ano passado, mas agora vai começar aí, né, com esse Big Three, quais são as principais potências para você desse Pelicans para ter chegado no topo de um Oeste que, como a gente falou aqui, né, lá no começo da temporada, se imaginava que esse topo estaria ali entre o Warriors, que é o atual campeão, Nuggets, que está sempre ali em cima, próprio Clippers, né, que tem aí o Paul George e o Kawhi, o Mavs, que tem o Luka Doncic, enfim, não se imaginava que seria o Pelicans, né, mas o que você tem enxergado nessa temporada do Pelicans, nesses últimos jogos principalmente, já que a gente teve aí uma sequência de 7 vitórias, né, que elevaram o Pelicans lá para cima, que trouxe o Pelicans para essa liderança e tem o mantido aí nos últimos dias no topo? Drica, eu acho que essa mudança de mentalidade, né? O Pelicans esperou muito tempo pra... Muito tempo, eu não sei, depende é relativo, né? Daquilo que o Pelicans sempre esperou na vida ou um time mais apressado, né? Mas esperou bastante tempo pra ter o Zion de volta, né? E esse tempo de espera, ele também veio recheado com muita expectativa, né? Não foi só a espera dele ficar bem, mas era a expectativa de como ele voltaria. Porque é um jogador que é muito assediado, especialmente por conta do seu físico, né? Então, é um jogador que não... Ele até deu uma entrevista recentemente falando, né, que ele não pode nem postar comendo alguma coisa, porque ele sempre é assediado em virtude do peso dele. Então, muita expectativa se tinha na volta do Zion, como ele reagiria, como ele se encaixaria, né? Porque hoje a gente tá vendo muitos jogadores voltarem de lesão, que ficaram aí 1, 2 temporadas fora. Você pega um Klay Thompson, um John Wall, algumas outras peças. Tudo bem que são jogadores mais velhos, né? Mas dá até pra gente dar exemplo de mais novos, que voltam depois de algumas temporadas. E a NBA nos últimos 2 anos mudou muito, né? A gente vem falando já há uma temporada como ela passa por uma entre-safra, né? E essa entre-safra não é só de os jogadores mais velhos dando lugar aos jogadores mais novos, mas é a forma como o jogo também está sendo jogado que está mudando, né? A gente teve uma revolução com o Stephen Curry e agora a gente tem uma evolução de explosão de físico com jogadores que não são tão fortes fisicamente, mas que voam, como é o caso do Ja Morant, por exemplo, como é o caso do SGA, que
como é o caso do próprio Jason Tatum, né, que são jogadores mais esguios, mas que têm um atleticismo absurdo, né, para a idade que eles possuem. Então, muitos jogadores que voltam de lesão estão ficando para trás, especialmente alguns jogadores que são mais físicos. E é muito bom ver e ter essa certeza, né, de que o Pelicans e o Zion voltaram, e voltaram bem. O Zion voltou sendo o jogador físico que a gente sabia que ele iria ser, porque esse é o jogo dele, não tem como mudar essa característica de Zion Williamson, mas jogando muito bem, sendo aquele cara que quando estava saudável depois da sua primeira temporada conseguiu entregar muita coisa. Hoje tem média de 25 pontos e durante esse período o time inteiro conseguiu trazer também para si algumas outras peças, né? A gente tem a chegada desses jogadores que vieram do Lakers através do Anthony Davis, obviamente um pouco antes, né? Mas o Brandon Ingram, ele desempenha esse papel muito bem dentro do time, e especialmente a chegada do CJ McCollum, né? Que era o que aparentemente faltava dentro dessa configuração ali de armação, né? Um jogador que já é mais experiente, tem 31 anos, mas está conseguindo contribuir bastante, é o líder em assistências do time. E a cereja no bolo foram alguns outros fatores, né? A gente pode colocar o Jonas Valanciunas, que chegou na troca com o Steven Adams. Foi uma troca win-win, inclusive, né? Tanto para o Grizzlies quanto para esse time do Pelicans. E as boas escolhas de draft, Drica. A gente tem o Trey Murphy, 22 aninhos só, uma média já de 12 pontos, 4 rebotes. O Herbert Jones, que é, já com 24 anos, o melhor defensor dessa equipe, né? Tava lesionado, mas voltou aí nos últimos jogos. E o José Alvarado, né? Que fez, inclusive, o seu career high aí nos últimos dias, vindo do banco, foram 40 pontos, se não me engano. José Alvarado maravilhoso, né, que fez um play-in ano passado muito legal e continua contribuindo para esse time de muitas formas, mas especialmente sendo aquele coração do time, né? Então, uma montagem muito interessante de um time que por muitas vezes é desacreditado, mas já eu entro nessa questão. Né, e você falou dessa questão, né, do time ser montado, né, citou alguns, e tem outros, né, que vem contribuindo, como você falou, o Alvarado veio do banco, fez seu career high, e é um baita defensor, né, atormentou a vida do CP3 no ano passado, e ele é um ótimo defensor, né, aquele carrasco mesmo, chato, o que acaba liberando, né, espaço para os outros jogadores, e como você mencionou, né, Herbert Jones, o Brandon Ingram, o CJ McCollum, que eu acho que traz essa experiência, né, para esse Big Three, porque realmente é aquela coisa que faltava, né? Ele saiu aí da asa do Damian Lillard para ser o cara, não ser o cara do time, ele tem essa consciência, mas para ser o cara que vai trazer experiência, né? Para cadenciar esse jogo, para acalmar, para dar a experiência, porque a gente tá falando de um time muito jovem, né? Tem aí nesse time também, né? O amor, vamos lembrar aí da nossa fundadora, né, a Sabrina, o Larry Nance Jr., então assim, tem algumas peças que podem contribuir muito, e de novo, né, a gente tá falando de uma temporada de 80 jogos, então é importante ter essa base, né, essa sustentação, é que a gente também vem falando aqui há muito tempo, já falou do Lakers, já falou do Nets, não adianta você ter só duas peças que se destacam e não ter aí um elenco capaz de suportar uma temporada inteira e playoffs principalmente, né, o que a gente sempre vem falando aqui, o quanto a NBA está cada vez mais coletiva, né, com times mais consistentes sempre se mantendo no topo, e eu acho que, como você falou, foi uma espera para que o Zion, né, chegasse e se mantivesse saudável, porque ele é o cara desse time, mas também, enquanto isso não acontecia, o time foi se montando e se moldando para poder dar esse suporte, essa sustentação, para que ele, né, deu o show dele e carregue aí esse time em pontuação e até onde for possível levar essa equipe. E, Agatha, a gente tá falando aí, né, de um time muito consistente, a gente tem aí
com a mesma campanha, inclusive, né, um Memphis Grizzlies que também tem essa característica de um time muito jovem, com jogadores que se destacam, mas que tem essa unidade, né? Enquanto a gente tá vendo alguns dos times que talvez, né, na teoria estivessem lá em cima não terem isso. Tendo em vista isso, né, a situação do Pelicans e também dos adversários nesse Oeste e como está se desenhando essa temporada, lembrando que é o que a gente sempre diz aqui, né, tem aqueles pontinhos de virada na temporada, né, agora a rodada de Natal, depois o All-Star e a Trade Deadline, que as coisas vão se definindo, mas pelo que a gente tenha hoje, Agatha, né, pelo que a gente está vendo hoje, o que se desenha hoje desse Pelicans, que como você bem mencionou aí, né, poderia ser desacreditado, mas tá se provando, né, jogo após jogo, e dos adversários, até onde você enxerga que é possível esse Pelicans ir na temporada? Playoffs direto, primeira, segunda rodada de playoffs, como você enxerga o futuro de médio prazo desse Pelicans? O Pelicans atual se comporta como um time mandante de quadra, né, Drica? Só que, inclusive, falando em mandante de quadra, só um adendo, né? Dentro de casa, o Pelicans é muito forte, né? A gente disse aqui, né, as estatísticas, mas dentro de casa, o Pelicans aí vence a maioria dos seus jogos, né? São como 12 vitórias e 3 derrotas apenas. É uma fortaleza, me fugiu a palavra, dentro de casa. Então, assim, se comporta como um time mandante e que faz da sua casa, né, a sua força. Mas pode continuar. Mas é isso, eu acho que hoje o Pelicans perdeu a última partida, né, mas continua se comportando como um time que quer ter mando de quadra, um time que tem time pra isso, inclusive, um time que tem elenco pra fazer esse tipo de playoff, inclusive, e a gente tá vendo um Oeste muito maluco, né, Drica? Se você me falasse hoje que a zona de play-in, você pega ali do 9º ao 12º, né, os times seriam Mavericks, Warriors, Timberwolves e Lakers, eu riria da sua cara, talvez eu entenderia o Lakers, né, mas até esse time tem melhorado, mas você tem mandando quadra, por enquanto, o Trail Blazers sem o Lillard, por exemplo, né? Você tem um Kings ainda na 7ª posição, o Clippers que tá subindo aos poucos, mas que não tem contado tanto ainda com o Kawhi, né? Uma grande incógnita. Exatamente, Clippers que vem aos trancos e barrancos, mas quando o Kawhi chega, parece de fato um time que veio para ser campeão, né? Então não dá pra excluir. Você tem um Suns que tava lá no topo e perdeu 5 partidas seguidas, né? Muita coisa maluca tá acontecendo nessa Conferência Oeste. É difícil cravar qualquer coisa, mas esses times, só tem 2 times na Conferência Oeste que estão abaixo de 10 derrotas, né? Ainda não perderam, mas em números dígitos duplos, eu diria, que são o Pelicans e o Grizzlies, que tem aí 9 derrotas cada um e 18 vitórias. Então, de fato, estão, de certa forma, isolados ali no topo, né? Para sair da classificação de play-in. O último colocado na classificação do play-in é o Warriors hoje, com 15 derrotas, né? Então, são times que estão com uma certa folga aí, né? Se a gente compara com o final da tabela, e esse final de tabela aí vai ser uma loucura, né, Drica? Vai ser um pega pra capar monstruoso, assim, a gente tá acostumado às vezes a ver final de temporada chato, né? Times já classificados, os principais times, mas hoje a gente tem, por exemplo, o defensor do título, que é o Warriors, o Mavericks, que chegou até, que bateu muito, inclusive, no Suns, né? Nós temos o Timberwolves, que fez a troca da vida, deu até a mãe para trazer o Rudy Gobert, e o Lakers, que não pode ficar de fora novamente, né? Pode, não pode como deve. Então, esses 4 últimos colocados no momento, eles vão se degladiar por uma vaga, seja no play-in, seja direta, com os times que estão acima, né? Então, hoje, eu vejo um Pelicans muito bem estruturado para entrar direto nos playoffs. Até porque, né, vai se aproveitar
não sei qual palavra usar, dessa guerra aí, né, entre os outros times, porque assim, deixa eles brigando lá e eu vou fazendo meu serviço aqui, tô aqui em cima mesmo, azar de quem tá aí embaixo, né. E você falou do Warriors, né, que é o 10º colocado hoje, né, o último aí classificado para o play-in, acabou de sair aí, o Woj acabou de tweetar que Stephen Curry perderá algumas semanas por conta de lesão. Então a gente pode ter, inclusive, uma mudança aí, né? Nesse cenário aí de quem vai estar brigando e se matando aí por essas vagas de play. Lembrando que, né, claro, a gente tá falando de dezembro, tem muita coisa para acontecer ainda, podem acontecer, inclusive, mudanças de elenco, né? A trade deadline tá longe, a gente sabe que de um ano pro outro as coisas mudam bastante, né? Eu sei bem disso, diga-se de passagem. Então, assim, é um oeste bem incerto, de fato, né? O leste já tá se encaminhando mais aí, que a gente já tem mais uma noção de quem vai ficar para cima, quem vai ficar para baixo, mas no oeste aí, além de ser uma situação que não esperávamos, ainda tem aí muita coisa para acontecer e que pode mudar esse cenário. Só espero que não mude o cenário do Los Angeles Lakers. Agatha, falando de Zion Williamson, né? Ele entrou aí no top 10, né, da corrida pelo MVP, da lista da corrida pelo MVP na última semana. A gente vai ter aí uma atualização amanhã, mas ele tá ali, provavelmente vai se manter, né, nessa lista, deve subir, inclusive, nela, dadas as atuações aí da última semana, os últimos jogos dele. E muito não se questionava, né, mas se esperava que ele voltasse, que ele viesse saudável, para que a gente pudesse ter a confirmação de tudo aquilo que a gente esperava dele, né, Agatha? Porque a gente não teve ele com uma temporada inteira saudável ainda, né? Quando ele estava em quadra, ele mostrou do que ele é capaz, mas a gente não tinha aquela sequência. E principalmente, né, não tinha como ele mostrar até onde ele poderia liderar e até onde ele poderia levar esse New Orleans Pelicans, né? Como você enxerga o Zion hoje, mais maduro para liderar esse time de fato a um topo do Oeste, a uma segunda rodada talvez de playoffs? Como é que você enxerga isso? E levando em consideração também essa configuração aí que está se desenhando nesse Oeste, você acha que esse Pelicans, além de garantir o mando de quadra, tem condições de chegar a uma segunda final, quem sabe, de conferência nessa temporada já? Ou você acha que é uma coisa que está sendo construída, que está sendo amadurecida para, quem sabe, uma próxima temporada? Então, Drica, é muito difícil, de novo, prever agora, mas o Pelicans é uma franquia muito particular, né? A gente já viu muitas coisas acontecerem com relação a esse Pelicans. Essa franquia chegou a New Orleans também não faz muito tempo, né? E a dona do Pelicans, que é a Gayle Benson, ela também é proprietária do New Orleans Saints, que é o time da NFL, que é um time, inclusive, muito badalado na NFL, né? Eu diria que bem mais badalado do que é o Pelicans na NBA. A franquia era do marido dela, enfim, ela também, assim como a galera lá de Portland, prometeu que depois que a franquia, que ela morrer, a franquia deve continuar na cidade, vai doar um monte de dinheiro para caridade e tudo mais. Mas o fato é que o Pelican sempre foi a segunda opção de toda a gestão, né, da família e dela e do ex-marido, porque obviamente a NFL é maior, né, a NFL é mais importante, o Pelicans é quase 3 vezes mais valioso do que o Saints é quase 3 vezes mais valioso do que o Pelicans, e acho que eu já até falei nesse podcast uma vez, o Pelicans tinha alguns problemas, porque a comissão de técnica e os preparadores físicos são, de certa forma, divididos para os dois times, são os mesmos preparadores, então você tem preparadores que estão acostumados a preparar jogadores para jogar futebol americano, né, que são exercícios totalmente diferentes, né, trabalhando com jogadores de basquete. Então, muitos jogadores não tinham a vontade de permanecer em New Orleans. O próprio Anthony Davis, que saía, DeMarcus Cousins, não eram muito felizes lá, porque além de toda essa problemática de dividir profissionais ali, né, de ser uma coisa, de certa forma, um pouco amadora se comparado ao que o Saints faz como trabalho de preparação, também não é uma cidade que é muito apaixonada por basquete. É uma cidade que respira bastante futebol americano, mas não tinha
clicado ainda, né, eu diria, para o basquete. Eu acho que com o Pelicans agora em primeiro lugar, com a chegada do Zion Williamson principalmente, a cidade começou a olhar de uma forma diferente para esse time. Mas até 2 temporadas atrás, né, Drica, muito se falava que o Zion queria mudar de time, né? Que ele estava insatisfeito, que ele queria ir para Nova York, que é onde sempre foi o sonho dele, que ele não queria ficar no Pelicans, e acabou que ele assinou a extensão contratual dele e ficou. Eu acho que a chave da franquia virou a partir desse momento. Beleza, a gente conseguiu manter o Zion, agora a gente tem Brandon Ingram, acabamos de trazer esse CJ McCollum. A partir daqui a gente consegue fazer um time e fazer uma gestão também, né, melhor com relação a isso. O Willie Green tem sido muito bom como técnico nesse período inicial da temporada, né? Ele já foi assistente do Golden State Warriors e esteve também em 2020 e 2021 como assistente do Phoenix Suns. Ele Conhece bem, né? Conhece Pois é, bem exatamente. Então ele tá acostumado com franquias que desenvolvem bem seus jogadores, franquias que respeitam também essa questão. Tudo bem que o Phoenix Suns teve um problema com o DeAndre Ayton aí na última temporada, mas ele já estava no Pelicans, né? É um técnico jovem também e que tem melhorado muito a sua forma de treinar. Então, assim, todos esses fatores, você vê o antes e o depois, né? Eles ajudam e facilitam para que os jogadores continuem no time, queiram continuar, né? E também queiram continuar motivados. Porque não adianta nada deixar o cara lá e o cara fica fazendo o corpo mole e tudo mais. Então, eu acho que hoje o Zion se encontra motivado, acredita no time que ele tem, acredita na franquia, no lugar em que ele está jogando e acredita nos seus superiores, né? No técnico, no general manager e no dono do time. E isso faz, obviamente, com que ele esteja mais disposto a jogar e se continuar assim, ele vai começar a brigar por esse MVP com o Jason Tatum. Com certeza. Na semana passada você perguntou, né? A gente tava falando, quem é a melhor dupla da NBA? E eu falei que só uma conseguiria bater Tatum e Brown aí nos próximos anos. Não nos próximos anos, mas nesse presente momento, olhando pra temporada. E com certeza essa dupla é Brandon Ingram e Zion Williamson. Não vai bater, gostaria de dizer, tá? A gente já tem aí alguns bons números. A gente pode abordar isso num outro momento, em outro podcast, porque não é o Celtics e o Jason Tatum e Jaylen Brown aí o tema, né? Mas números comprovam que são a melhor dupla da história da NBA. Dito isto, você citou, né, o Brandon Ingram. A gente tá falando do Zion, né? Eu concordo com tudo que você falou, né? Dessa potência do que o Pelicans pode ser, inclusive, pro Zion, né? Ele que tá aí. Poderia, inclusive, né, ter falado, porra, vou embora. Trocaram aí gente que eu não queria que trocassem na última off-season e não acho que vai ser aqui que eu vou ganhar alguma coisa, mas não, ele, né, demonstra, inclusive, que quer continuar lá, quer liderar de fato esse Pelicans, mas eu acho que o Brandon Ingram também é um fator aí muito fundamental desse Pelicans, né, inclusive na ausência do Zion, né, enquanto o Zion esteve aí lesionado. A gente falou da importância do CJ McCollum, né, para a armação, para a cadência desse time, desse jogo, para dar experiência para esses jogadores, né, principalmente aí para os dois, para formar esse trio, né, do Pelicans, e a gente vê um Ingram, né, que, de novo, né, não pode parecer que é implicância minha, e é um pouco também, mas o Lakers praticamente, né, despachou o Ingram, como faz com todos os seus jovens jogadores, né, e ele desabrochou no Pelicans, né? É um jogador muito versátil, muito habilidoso, muito bom, né? Como você disse, esguio. E que entra nessa leva de jogadores que tem um porte físico diferente, mas que conseguem desempenhar um papel, né, muito importante nos seus times. E aí a minha pergunta é essa, né, Agatha? Numa possível ausência do Zion, né, que pode acontecer durante a temporada, seja por uma pequena lesão, seja por uma, né, para poupar o jogador, enfim, vai jogar, né, todos os jogos, 80 jogos, né, como você enxerga essa liderança do próprio Brandon Ingram e a evolução dele desde que ele saiu do Lakers, né, porque a gente sempre fala aqui sobre isso, né, como esses jogadores, eles evoluem, né, saindo do Lakers, inclusive,
pausa para essa, não é nenhuma informação, né, para essa buchicho de um possível retorno do Kyle Kuzma ao Lakers. O Lakers é uma piada, né, pelo amor de Deus, mas enfim, como é que você enxerga, né, essa liderança aí, tanto técnica como de fato aí de carregar esse Pelicans quando for necessário, como já foi, né, em outras temporadas vinda do Brandon Ingram? A gente fala muito sobre isso, né? O Lakers é o time do Showtime, o Lakers vai continuar sendo, e para ser o time do Showtime é preciso abrir mão de algumas coisas, e a mais importante delas, e a que mais faz diferença num longo prazo, é a falta de tempo de evoluir os jovens que são draftados. Então, se espera de um jovem draftado do Lakers que, assim, nessas grandes posições, né, nas primeiras posições, que vieram aí, Kyle Kuzma, que vieram Brandon Ingram, Julius Randle, jogadores aí de primeira rodada dos últimos tempos, quando o Lakers ainda estava ali no fundo do poço, que ainda cheguem tá, já... né? Saiu Voltou, rápido, né, amiga? botou a cabeça pra fora, deu uma respirada e voltou. Exato. Se esperam desses jogadores que já cheguem mudando de fato o patamar da franquia. E quando isso não acontece, eles viram pacotes óbvios para chegada de jogadores que já estão consolidados na liga. Foi o que aconteceu nos últimos anos, com Anthony Davis, com LeBron James, com Russell Westbrook. Se a gente olha as trocas desses 3 jogadores, pelo menos, a gente vê esse exemplo muito bem desenhado de como o Lakers prefere o certo pelo duvidoso, que é uma experiência de curto prazo de retorno, né? Só que o problema beleza, o Lakers foi campeão ali uma vez, mas o time não consegue chegar sequer nos playoffs agora. Valeu a pena trocar todos esses jogadores para ter um campeonato, ou era melhor ter esperado, desenvolvido aqueles jogadores e talvez ganhar mais com esses jogadores, ter mais longevidade? Isso daí não é uma pergunta plausível para o Lakers. O Lakers sempre vai preferir as grandes estrelas e ganhar título. Para o Lakers valeu a pena. Aquilo valeu a pena, até porque funcionou, né? Não tem como falar que foi um fracasso se o time ganhou um campeonato. Esse é o modus operandi do Los Angeles Lakers. É a franquia com mais poder de barganha que tem na NBA. Todo mundo quer ir pro Lakers. Então, é isso que é feito ali, e as pessoas precisam entender e criticar menos, especialmente quem é fã do Lakers e quem assiste NBA, a forma como o Lakers faz negócio. Foi assim, a partir do momento que Jerry Buss entrou, e vai ser assim enquanto os Busses estiverem na família, na gestão desse time. Exatamente. Todos os jogadores não, querida, que o meu ninguém vai levar, e o teu também não, que se for pra ele sair do OKC, que não seja pra lá. Exato, não vão, mas o Lakers é apelativo, né? Tem muita história, e a gente sabe que se um jogador tiver que escolher entre Lakers e um mercado pequeno, a possibilidade de ser um herói do Lakers é bastante convidativa para qualquer um. Isso daí não tem nem o que falar, né? Mas é isso, então esses jovens, eles acabam saindo, e geralmente eles são muito bons, né? Porque o scout do Lakers é maravilhoso. Esse é um outro ponto que a gente precisa dar pro Lakers também. O Lakers faz um trabalho de olheiros ali para esses jogadores que vêm do draft maravilhoso. A gente tem uma série de exemplos, inclusive os jogadores que estão lá agora. Se a gente olha o Austin Reeves, né? Que é um jogador que tem pouco tempo, menos do que deveria, mas tem evoluído muito bem. E muitos outros vêm através desse trabalho de olheiros e acabam indo para outras franquias, alimentando as vitórias de outras franquias. Brandon Ingram não é diferente. O Ingram era a esperança de muita gente, né? Quando você tinha Ingram, Lonzo Ball, Kyle Kuzma, você tinha jogadores draftados que podiam de fato ser o futuro daquela franquia, e que aprenderam muito no Lakers, né? Aprenderam muito como estar num lugar gigante, né? Numa empresa gigantesca. E ao irem para franquias menores, de fato, a liderança, tudo aquilo que eles aprenderam é colocado à prova, e geralmente eles se dão muito bem, né? Geralmente eles conseguem entregar acima do que eles entregavam no Lakers, porque a pressão é menor,
tudo é menor ali, né? Então você consegue entregar mais do que é esperado de você. E é isso que o Brandon Ingram tá fazendo. Aliado, né, com a possibilidade de jogar ao lado do Zion, né, que também é maravilhoso para seus próprios números, e do CJ McCollum, que desafoga um pouco a necessidade da criação de armação desse time através do Brandon Ingram. Então, é uma equipe que só tem para onde crescer nesse momento, Drica. E a tendência é essa nos próximos anos, né? Você citou aí o técnico, né? Do Pelicans, Willie Green, que vem aí, né, de uma sequência de ser assistente de times que deram muito certo, né? Embora o Suns haja alguns pontos de interrogação nesse deram muito certo, mas foi assistente do Warriors por 3 anos, né? Do Suns também por 3 anos, e desde da metade do ano passado pegou esse Pelicans tendo todo esse material na sua mão, né? Então ele tem matéria para trabalhar, né? Jovens jogadores com um teto muito grande e que ainda podem ser desenvolvidos, não chegaram ainda no seu máximo, né? Então ele tem essa capacidade de trabalhar com esse time e fazer com que esse time de fato se mantenha aí nesse topo, né? De novo, muitas coisas podem acontecer, tem muitas variáveis, times como o Warriors, por exemplo, que hoje estão aí na última posição, né, para pegar play-in, muito provavelmente vão melhorar, até porque, né, é a mesma base, é o time campeão, basicamente, tirando algumas peças que saíram, mas a base do time é a mesma. Então a tendência é que esses times evoluam. E a tendência é que o Pelicans aí consiga se manter dentro dessa zona de playoffs, justamente porque tem material para trabalhar. Não chegou até lá em 1, 2 grandes atuações do Zion que catapultaram o time para cima. Não, tem uma base, né? Assim como no leste, por exemplo, o Boston é a mesma coisa, Milwaukee também, são times que têm o que ser trabalhados, né? Ao contrário de algumas equipes que ganham 4, 5 jogos, mas aí para, né? Não tem mais para onde ir, não tem mais para onde crescer, o que explorar dentro do elenco. Não é o caso do Pelicans. E, Agatha, algum outro recado? Lembrando que, né, a gente está gravando esse podcast no dia 15, quinta-feira, e o Pelicans entra em quadra, né? Teve essa sequência de vitórias, perdeu para o Utah Jazz, né, o último jogo, e entra em quadra para enfrentar novamente o Utah Jazz, né, na casa do Jazz. Então é a chance aí da revanche de Zion Williamson e companhia. Você acha que vai rolar aí uma devolução da derrota, ou você acha que o Jazz consegue aí superar esse Pelicans de novo, para fazer um 2-0? O Jazz é uma grata surpresa, né, Drica? Daquelas que novamente. Teniente, né? Teniente, não quero mais. Vai todo mundo embora, vem aqui as crianças. Exatamente, teniente fazendo escola, né, por onde passa. E tem muitos jogadores interessantes, né? Colin Sexton chegou agora, Lauri Markkanen, o próprio Tyler Horton Tucker, que é um jogador draftado pelo Los Angeles Lakers, né? E alguns jogadores que ficaram, né? Como o Mike Conley, por exemplo. Que sobreviveram, né? Que sobreviveram. O Jordan Clarkson, que é o peladeiro que a gente mais ama, né? Que também é um outro jogador do Lakers. Então a gente tem aí uma série de peças que foram, de certa forma, descartadas ou abandonadas ali em Utah Jazz, né? E que no final das contas deram muito certo. Esse sentimento também de abandono pode gerar muita coisa boa nos jogadores, né, Trick? O ódio, a gente sempre falou aqui que o ódio ele move mais do que qualquer outro sentimento, né? Exatamente. E essa temporada que o Markkanen teve na Euroliga, na Euro, na verdade, né, que jogou muito bem pela Finlândia e tudo mais, foi uma prévia do que ele poderia fazer na NBA e de fato tá fazendo. Ele deu esse salto, é um dos grandes candidatos para MIP, com certeza, não tem como falar que não, ele tá com uma média de quase um double-double, são 22 pontos e 8,6 rebotes. Jordan Clarkson continua jogando muito bem, Colin Sexton tem organizado esse time de uma forma muito legal, tem 14 pontos de média, e tem outras peças legais, né, Malik Beasley, o Kelly Olynyk, apesar de não ser maravilhoso, onde ele vai ele consegue contribuir, né, ele consegue ser um jogador interessante, hoje são 12 pontos, 5 rebotes e 2,2 assistências. Tem ainda o Mike Conley, tem o Vanderbilt, tem o Nico Alexander Walker, que é o primo do SGA, né?
que não é tão bom, infelizmente, mas tá por lá. Então, funcionou, Drica. Eu não sei até onde vai esse Utah Jazz, porque eu nem esperava, né? É um time que ninguém nem parou pra pensar antes da temporada começar e continua bem. Caiu um pouco de posição, né? O Utah Jazz foi o líder da NBA por muito tempo, nesse período inicial, mas agora as coisas estão começando a se nivelar e o Utah Jazz está ali, ainda em 8º lugar, né, ainda dentro da zona de classificação, ainda na frente do Mavericks, do Warriors, do Timberwolves, do Lakers, mas um pouco mais alocado de acordo com a sua força. Inclusive, Drica, se hoje fossem os playoffs e não houvesse o play-in, o Jazz pegaria o Pelicans. Se seria bom ou ruim, eu já não sei. Mas eu acredito que o Pelicans vem para uma revanche, sim, porque é um time mais estruturado, é um time que pode vencer, mas também não me surpreenderia se Jazz pegasse essa segunda vitória. Tem sido muito difícil apostar na KTO no vencedor do jogo, né, Drica? Eu tô apostando horrível, mais né? em outras coisas, porque tá tudo bem certo essa temporada. Tá complicado. Né? O Celtics, por exemplo, é um time que costuma perder para o Chicago Bulls. Eu não tenho nenhuma explicação para isso. Então eu acho que é isso, né? O Pelicans não diria que é uma surpresa, talvez surpreendente que ele esteja na liderança, mas não o desempenho e a maneira como vem jogando, porque já é um time que no ano passado nos mostrava que tinha, né, como crescer, que provavelmente cresceria, e aí a gente ainda adiciona um Zion Williamson que está saudável e está jogando muito, temos aí esse resultado, né? De novo, talvez a surpresa seja a liderança, que talvez até nem se mantenha, mas o desempenho não é uma surpresa. Então esse é o Pelicans, líder do Oeste. Se vai ser o líder na semana que vem, não sabemos, pode até revezar aí com o Memphis Grizzlies, né? Ja Morant e Zion Williamson, que era aquela disputa linda de Roy, que a gente queria com os dois saudáveis na primeira temporada, mas que o Zion se machucou. Então os dois aí provando que não foram as 2 primeiras escolhas de 2019 à toa e levando aí seus times para o topo de um Oeste que alguns diziam que era muito mais forte que o Leste, né? A gente tá vendo, o tempo mostra a realidade, só isso que eu tenho para dizer. Algum recado paroquial? Não ziquem a minha Argentina, esse é meu último recado do dia. Eu não estou zicando a sua Argentina, Drica. Olha lá. Queria convidar as pessoas para assistir o NBB na Twitch, né? Tô fazendo jogos aí semanais com o Ninja, às vezes o Apoca aparece por lá também. Então fiquem de olho lá no meu Twitter, no Qual Instagram. o jogo da próxima semana já tem, Agatha? Hoje tem jogo, eu não vou participar infelizmente, porque eu tenho alguns compromissos, mas hoje tem jogo na Twitch, às 19h21, eu vou postar esse episódio agora, então já vai sair. Quem ouvir rápido vai conseguir ouvir. Dá pra correr pra lá. Semana que vem com certeza vai ter mais, eu sempre tô postando lá, então é só ficar de olho. E é isso, Drica. Fiquem atentos para valorizar também o nosso basquete nacional, né, Agatha? Então é isso, semana que vem a gente volta aí com algum tema, vamos ver o que os times e os jogadores nos apresentam nessa próxima semana. Semana que vai anteceder já o Natal, né? Ah, não, vai ter mais 2 episódios ainda antes do Natal, né? Ou não? Só mais um, é verdade, semana que antecede o Natal. A semana que vem é os jogos de Natal, né? Não tem como não ser outro tema. Eu pensei que tinha mais uma semana, meu Deus do céu, eu achando que as minhas férias vão durar eternamente, né? Querendo esticar as semanas. Então, semana que vem, falaremos sobre a rodada de Natal, né? Aquele dia maravilhoso que começa ao meio-dia e vai com Deus. A família odeia esse dia, né? Porque você fica enfiada na TV, mas fazer o quê, né? É o que a gente ama. Então, semana que vem, episódio sobre a rodada de Natal. Cuidem-se. Assistam a final da Copa do Mundo sem zicar a minha Argentina e até semana que vem.